Para ser burnout, tem que ser o trabalhador tem que relacionar essa fadiga exclusivamente ao trabalho. Já posso atestar que é burnout? Não, porque é um fenômeno ocupacional. Então eu tenho que olhar a empresa para fazer esse nexo. Da onde que eu estou tirando isso? Olha só, gente, fenômeno ocupacional é um binômio. Tem duas coisas aqui. O fenômeno eu já avaliei clinicamente no paciente. Agora eu tenho que avaliar o ocupacional, porque uma coisa depende da outra. Por que eu tenho que observar isso? Por uma questão de justiça. Como é que eu vou confiar apenas, confiar não é a melhor palavra. Como é que eu vou fundamentar o meu diagnóstico apenas na palavra do paciente, se eventualmente eu posso ter uma empresa que tem um bom programa de saúde mental, que de fato funciona para além do papel e do documento? Eu não estou sendo injusto com essa empresa. Não estou dizendo que as empresas não possam adoecer, mas eu preciso ir lá ver. Tá? Segundo o CFM, Resolução 2323 de 2022 é a mais atualizada sobre o tema, para o estabelecimento de nexo causal entre os transtornos de saúde e atividades do trabalhador, além de anamnese, exame clínico, físico e mental, de relatórios e dos exames complementares, é dever do médico considerado. Dever. Percebam que não é uma faculdade. Eu faço se eu não tiver nada para fazer, quando eu estou afim. Não, é dever, é imperativo, é um mandamento. O estudo do local de trabalho, o estudo da organização de trabalho, os dados epidemiológicos, conversar com outros trabalhadores, fazer um levantamento se adoecimento daquela mesma natureza já aconteceu ali, identificação dos riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos, que ele chama de estressantes e outros. E ele vai além. Lá no artigo 2, ele diz o seguinte: ao médico assistente, ou seja, imagine um psiquiatra que assiste o paciente nas suas dores, prescreve as medicações para ele. Ao médico assistente é vedado determinar nexo causal entre doença e trabalho sem observar o contido nesse artigo e seus incisos. Daí a pergunta: o psiquiatra, médico da condição de médico assistente, não conhecendo a empresa, pode atestar burnout sem conhecer o trabalho e sua organização? No Brasil, não, por força da Resolução 2323 de 2022, que é enfática em dizer que o médico assistente não pode determinar nexo causal. Ô Marcos, mas só de atestar burnout ele está dizendo que tem nexo causal? Claro! A CID-11 é enfática em dizer que o burnout tem que ser provocado pelo trabalho. Atestou burnout é igual a atestar nexo causal. Então, o psiquiatra não pode atestar o burnout sem conhecer o ambiente da empresa, tá? Mas se aqui na minha cidade tem muitos fazendo isso. No livro que eu tive a oportunidade de escrever, eu faço até uma cartinha, boto até um modelo de cartinha para mandar para o psiquiatra. O senhor descartou as doenças de acordo com a CID-11? O senhor conhece aqui a nossa empresa? Se não, vem conhecer o nosso programa de saúde mental. Isso costuma dar muito certo. Os casos em que não dão, aí chama o jurídico da empresa e entra com uma notificação judicial contra esse colega. É um caso mais ruim, mas eventualmente tem que ser feito. Fala, olha, se o senhor não parar de fazer esses atestados sem conhecer a empresa, não é que o senhor não pode atestar burnout, o senhor não pode atestar errado. Sem conhecer a empresa, sem fazer um nexo ocupacional, a gente vai ter que te denunciar no CRM e também em outras instâncias, se for o caso, porque realmente está ficando muito difícil. Porque isso é infração ética. O texto é muito claro, não dá para duvidar do que está escrito aqui.